Cruzadas. A verdade que esconderam de você. Chamaram de barbárie. Repetiram durante décadas que foi fanatismo cego. Ensinaram que cavaleiros ensandecidos atravessaram continentes apenas para derramar sangue em nome da fé. Mas e se a história que você ouviu estiver incompleta? E se as cruzadas não tiverem começado por ambição, mas por sobrevivência? Se você gosta de história medieval profunda e análise sem filtros, já deixa seu like e se inscreve no Enigma Global, porque hoje nós vamos atravessar 1000 anos para desmontar uma das narrativas mais repetidas do mundo moderno. Em 2005, o filme Kingdom of Heaven ajudou a consolidar uma imagem que já vinha sendo construída há décadas. Cruzados como bárbaros brutais, o mundo islâmico como vítima iluminada. Uma guerra iniciada por fanáticos cristãos que decidiram invadir terras pacíficas sem motivo real. Documentários populares reforçaram a ideia de que as cruzadas foram talvez o maior erro moral da história europeia. Uma mancha vergonhosa que prova que religião e poder jamais deveriam se misturar. A mensagem implícita é simples: quando cristãos têm força, o mundo sangra. Mas essa narrativa ignora algo fundamental. Ignora o que aconteceu antes de 1095. Voltemos 500 anos no tempo, muito antes da Primeira Cruzada. Por volta do ano 600, o mapa da geopolítica medieval era muito diferente do que imaginamos hoje. O norte da África, o Oriente Médio, a própria Terra Santa, eram majoritariamente cristãos. Alexandria, Antioquia, Jerusalém, centros vibrantes do cristianismo antigo. Isso não é opinião, é fato histórico. Então o que mudou? No século VII, tribos unificadas sob uma nova fé emergem da Península Arábica. Em poucas décadas, iniciam uma expansão militar fulminante. O Império Bizantino, cristão, e o Império Sassânida, persa e zoroastrista haviam acabado de travar uma guerra devastadora de 25 anos. Estavam exaustos, vulneráveis, sangrando recursos. Foi nesse momento que as invasões começaram. Síria cai. Egito cai, norte da África cai, a Terra Santa cai. Igrejas tornam-se mesquitas, comunidades cristãs tornam-se minoria sob domínio estrangeiro. Impostos especiais são impostos a não-muçulmanos. A antiga espinha dorsal cristã do Mediterrâneo começa a encolher lentamente, geração após geração. E não para aí. No século VIII, forças islâmicas atravessam o Estreito de Gibraltar, conquistam quase toda a Península Ibérica, avançam até o coração da França. Ao mesmo tempo, pirataria sistemática transforma o Mediterrâneo em um mar hostil. O comércio europeu entra em colapso. O que antes era um lago romano seguro, torna-se um território de ataques, escravidão e insegurança constante. Imagine ser um mercador europeu nesse período, cada viagem podendo terminar em captura, cada vila costeira vivendo sob medo constante. Imagine ser um peregrino cristão viajando até Jerusalém e encontrando restrições, abusos e hostilidade. A chamada Idade das Trevas europeia não surgiu do nada. Ela teve contexto, isolamento, pressão externa, colapso econômico. Mas tudo parecia ainda controlável, até que o século XI trouxe algo diferente. Os seljúcidas, turcos de origem centro-asiática, avançam sobre a Anatólia, coração do Império Bizantino. Cidades inteiras são saqueadas, a Armênia é devastada. Em 1071, na Batalha de Manzikert, o exército bizantino sofre derrota catastrófica. A Anatólia, celeiro e base militar do Império, começa a ser ocupada demograficamente por populações turcas. Isso não era mais apenas disputa distante, era a fronteira europeia desmoronando. O imperador bizantino Aleixo Comneno envia um pedido desesperado ao Ocidente. E aqui está um detalhe crucial. Oriente e Ocidente estavam em cisma havia quase 50 anos. Católicos e ortodoxos mal se suportavam politicamente. Mesmo assim, a ameaça era tão grande que a cooperação se tornou necessária. Ao mesmo tempo, relatos de perseguição a peregrinos cristãos em Jerusalém inflamavam a imaginação europeia. Monges, pregadores, viajantes
retornavam contando histórias de humilhações e violência. O clima psicológico estava mudando. E então, chega 1095. No Concílio de Clermont, o Papa Urbano II convoca a Primeira Cruzada. Seu discurso não é de conquista global, mas de socorro, defesa, união contra a ameaça externa. Ele pede que as guerras internas entre reinos cristãos cessem, que cavaleiros parem de lutar entre si e direcionem sua força para proteger irmãos no Oriente. O efeito é imediato, explosivo, inesperado. Nobres, camponeses, cavaleiros, pessoas de diferentes regiões da Europa respondem. Pela primeira vez, uma identidade supranacional cristã se manifesta em escala continental. A história medieval testemunha algo raro, uma mobilização civilizacional. Mas a jornada não foi simples. Os cruzados atravessam milhares de quilômetros, enfrentam fome, doenças, terreno hostil, exércitos experientes. Logística medieval era brutal. Não havia suprimentos modernos, não havia comunicação rápida. Cada erro custava vidas. Ainda assim, contra todas as expectativas, a Primeira Cruzada obtém sucesso. Jerusalém é tomada em 1099. Estados cruzados são estabelecidos. Por quase um século, uma presença cristã volta a existir na Terra Santa. Mas tudo estava resolvido? Não. Conflitos internos no mundo islâmico, guerras civis, alianças instáveis. Tudo isso influencia o desenrolar das décadas seguintes. Jerusalém muda de mãos. Cruzadas posteriores têm resultados mistos. Algumas fracassam dramaticamente, como a Quarta Cruzada. Outras obtêm vitórias diplomáticas surpreendentes, como a Sexta Cruzada, quando Frederico II recupera Jerusalém por negociação, sem batalha. Isso é raramente mencionado. A narrativa simplificada ignora nuances. Ignora que o mundo medieval inteiro operava sob lógica de expansão territorial. Ignora que tanto cristãos quanto muçulmanos viviam em realidades de guerra quase permanente. Mas a pergunta principal permanece. As cruzadas fracassaram. Se o objetivo era impedir a absorção total da Europa sob a expansão islâmica, então 3 séculos de contenção não são irrelevantes. O avanço otomano só se consolida muito depois, e mesmo assim encontra resistência em coalizões cristãs como a Liga Santa. Viena não cai. A Europa não se torna parte do Império Otomano. E aqui está o ponto mais incômodo. Se as cruzadas nunca tivessem ocorrido, se o Ocidente nunca tivesse reagido, o mapa cultural e religioso europeu seria o mesmo. O idioma que você fala seria o mesmo. A civilização que herdamos teria se desenvolvida da mesma forma? Essa é a pergunta que raramente é feita. Porque simplificar é confortável, demonizar é fácil, mas entender contexto exige esforço. Isso não significa romantizar violência, nem negar excessos, mas significa reconhecer que a história é mais complexa do que slogans modernos permitem. A geopolítica medieval não era um conto de fadas moralista. Era um mundo brutal, competitivo, expansionista. E talvez o verdadeiro erro não esteja no século XI, mas na forma como o século XXI escolhe lembrar dele. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no O Enigma Global, porque questionar narrativas estabelecidas é exatamente o que nos torna mais conscientes, mais críticos, mais preparados para entender o presente. As cruzadas não foram um evento isolado de fanatismo. Foram uma resposta dentro de um ciclo maior de expansão, defesa e sobrevivência civilizacional. Elas não começaram no vácuo e não podem ser analisadas fora do contexto de 400 anos anteriores de transformação violenta do Mediterrâneo. No final, a queda de impérios, a ascensão de novos poderes, as guerras religiosas, tudo isso revela algo constante na natureza humana. Civilizações não desaparecem apenas por ataque externo. Elas caem quando perdem coesão interna, quando deixam de acreditar no que a sustenta. Talvez essa seja a lição silenciosa das cruzadas. Não sobre glória, nem sobre vergonha, mas sobre identidade, ameaça e reação. Se essa análise mudou sua perspectiva, comenta aqui embaixo o que você acha que realmente motivou as cruzadas. E já deixa seu like e sua inscrição no O Enigma Global, porque o passado nunca morre, ele apenas muda de forma. E entender isso é o primeiro passo para não repetir erros,
nem aceitar versões simplificadas da história.